Fala aí, pessoal, tudo bem? Vini Silva aqui mais uma vez. Vou reagir a um vídeo, né? Um inscrito aí, mais um, enviou uma doação para a gente aqui de R$ 50 e pediu para reagir a um vídeo que ele viu e gostou muito. É um vídeo em inglês que fala sobre a Arca. Eu não vi o vídeo, vou ver aqui agora, né? Chama The Ark Encounter. Tem a dublagem não, tem escrita em português, né? Então, se você quiser também que eu reaja a algum vídeo, né, envia aí para mim que a gente reage, tá bom? E se eu puder colaborar aqui comigo, tá ali embaixo, ó, colabore comigo enviando um Pix, 27pix@hotmail.com. Aí você me ajuda, tá bom? A pregar o Evangelho e divulgar as coisas de Deus aí. Se eu puder ajudar, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e eu vou estar orando por isso. Tá bom? Então vamos lá, vamos reagir ao vídeo. The Ark Encounter, vamos ver. Good morning, Patrick Kanuski. I'm the Director of Operations at the Ark Encounter. This ark that you see here is a direct representation of the biblical account of Noah and the flood. So what we've done here is we've taken the true dimensions of the Bible in Genesis and we've replicated a full-size ark. But in 2004 even, the first thoughts about doing an ark replica was thought about, and it just kept moving up on the to-do list. And then eventually broke ground in the summer of 2014, and then we opened the Ark Encounter in July of 2016. Since that time, we've had hundreds of thousands of people come through here. It's got rave reviews. People are very excited about this. And the first deck is really an introduction to the Ark. It's our shortest deck, is just to get people oriented to the Ark itself, how big the wood is and things of that nature, and some animal cages and some information about some of the animals. The second deck is really where the story starts. And the first exhibit that everyone sees is an exhibit called the Pre-Flood World, Pre-Flood Society, which really sets up for the guest why was the ark built in the first place. It starts with creation in this particular exhibit, and it goes through sin and the fall of man, and then how society really degraded from there, and how it was so bad that God said, hey, have a do-over, basically. And then Noah and his family are seen in working scenes on deck 2 as well, feeding the animals, and also Noah in his study. There's a library that's set up in there. There's a wood shop, a blacksmith shop, and then, just different exhibits like that. And one of our main features on deck 2 is the door. And you may see the ramp that's behind me here. That ramp goes to the door on deck 2, and there's a gospel presentation there. And we also, every day on deck 2, have live animals that we bring in from our zoo. Bring those up on the elevator and get them right into deck 2 so people can actually see live animals on the ark. We have kangaroos, and right now a couple of the female kangaroos have joeys in their pouch, which is pretty neat. We have camels and donkeys, and the camels and donkeys, we actually have rides on those that people can take. We also have some farm animals like goats and smaller animals in a petting area. And those animals, various different combinations of those animals come onto the ark every day. So that's really deck 2. And then once the folks go up to deck 3, again, that's another large, it's a tall deck, deck 2 being the tallest, but deck 3 is a large deck as well. And there's a lot of excellent museum quality exhibits on deck 3. The first thing that the guests will see is Noah's living quarters. So we've set up a living quarters for Noah and his wife, and then Noah's sons and their wives. So the 8 people, their living quarters, there's a garden, there's a kitchen, a dining area, an aviary, things of that nature in the living area. I also want to mention there's two movie areas, 2 film areas, where on deck 2 in the stern, there's a Noah's interview. Back in Noah's time, there's an atheist lady from a newspaper, a local newspaper there in Noah's time, and she interviews Noah, and then that
The sequel to that movie is on deck 3, where the same actors are actually in modern day, and they're interviewing a guy named Noah who works here at the Ark Encounter. So that's it's really a powerful presentation on deck 2 and deck 3 in our theaters. And then continuing around on deck 3, again, the museum quality exhibits on deck 3 are just amazing. There's an exhibit about the flood geology, what the earth would have looked like before and after the flood, how dramatically the earth was changed by the flood. There's an exhibit on the Ice Age. There's an exhibit on ancient man, the Tower of Babel. And then finally, we get to an exhibit that discusses and presents the rainbow. It's called the Rainbow Covenant, which is really the promise that God made that the earth would not be destroyed again by water, by a flood. And it talks about the rainbow. And then another thing that we're very proud of is that Mr. Green and the Hobby Lobby group has displayed a lot of their Bible artifacts in an area that's called Museum of the Bible. Museum of the Bible is being constructed right now in Washington, D.C., and that museum has let us borrow some of their artifacts, and the artifacts are going to stay here in 11 different display areas on deck 3. It's really an awesome display of the Bible. And then finally, the last exhibit that folks will see on deck 3 is an exhibit we call Why the Bible is True. And it's actually a walk through a storybook of 3 college students and their travails. They're in a class about the Bible and world religions, and just what exactly does their professor espouse in this class, and they kind of wrestle with what the professor's saying. And there's a whole story about these 3 college students as you wind through this storybook, and it's a very good gospel presentation at the end. So that's really good. And again, we have the zoo that's out back. We have a restaurant here also, a 1,500 seat, which is quite good. And if you read everything, if the guests would read all the exhibits, and if they would have something to eat, and if they would go to the zoo, it probably takes a good 3, 4, 5 hours to go through the whole Ark Encounter as it is right now. The best way to get in touch with us is we have a lot of websites. The Answers in Genesis website will also take you to the Creation Museum website and the Ark Encounter website. And you can get your tickets online if you want on those websites. The website also has our phone numbers that are available here in Kentucky. You can call folks to make reservations if you want to actually talk to a person instead of doing it online. Again, we appreciate you all watching this about the Ark. Bom, eu gosto de ver na hora aqui, né, para poder ser impactado pelo vídeo. Então eu queria saber onde era, em Kentucky, nos Estados Unidos. Agora, uma ideia maravilhosa, gostei muito disso aí. Eles fizeram uma arca de Noé, exatamente nos moldes bíblicos, né, do tamanho que Deus mandou Noé construir. Por ali você vê que já deve ter sido extremamente trabalhoso, né, dificultoso para fazer. Imagine Noé com os filhos dele construindo essa arca numa terra que eles estavam, que era uma terra totalmente voltada para o pecado. Esse foi o motivo de Deus mandar o dilúvio, porque o povo... porque ali, uma discussão, quando eu fiz faculdade de teologia, faculdade sul-americana de teologia, uma das discussões, quando estudamos isso aí, era se o dilúvio tinha sido no mundo inteiro, porque há indícios, quando a Bíblia fala que Deus mandou o dilúvio sobre o mundo, seria sobre o mundo conhecido, né? Que seria ali o Oriente Médio, região da Mesopotâmia e tal, e não no planeta inteiro. Era um mundo que se conhecia, que se vivia, porque você vê que tem animais que não viviam naquela região, né? Você vê lá os cangurus da Austrália, como ele falou ali. Como é que eles conseguiram esse canguru? Então, pode ser que tenha sido dilúvio somente ali na região da Mesopotâmia. Enfim, mas mesmo que tenha sido no mundo inteiro,
teve umas imagens de satélite, né? Que o satélite é coisa contemporânea. Que eles viram lá enterrado indícios de que seria uma arca lá no Monte Ararat, na Turquia, onde a arca parou, né? Depois de 40 dias e 40 noites, que a terra ficou debaixo d'água, cobriu o mais alto dos montes, e a arca parou em cima do Monte Ararat, na Turquia. E já teve indícios lá de algo parecido com a arca, né? Mas até agora ninguém foi lá no topo da montanha escavar para ver. Enfim, mas muito bacana isso aí que eles fizeram. Mostra o trabalho que Noé teve em obediência a Deus de construir essa arca, porque Deus realmente ficou chateado, porque o homem só vivia no pecado, só pensava no pecado. E Deus destruiu aquele mundo, salvando somente Noé, seus filhos, sua esposa e suas noras, porque eles eram justos diante de Deus, né? Não praticavam o pecado, não viviam no pecado e adoravam a Deus. E Deus o salvou, e toda a descendência da terra provém dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, ou Cão. Toda a humanidade procede desses três. E porque tudo morreu, ficaram somente eles. E a partir deles que todo o planeta foi povoado, ou toda aquela região. E Deus, ele está falando ali do rainbow, que é o arco-íris. O arco-íris é o arco de Deus. É um sinal que Deus colocou, porque Deus disse que ele não iria mais destruir a terra através das águas. Lá em Apocalipse diz que está entesourado para o fogo, né, agora. Então, Deus fala assim, toda vez que chover muito, vai aparecer o meu arco, que é o arco-íris, para Deus lembrar. Quer dizer, Deus não se esquece, ali é só para as pessoas entenderem, de não mais destruir o mundo através de um dilúvio. E eu já fiz vídeo, aí já fui muito atacado, porque eu dizia que eu achava uma afronta o movimento gay ter o arco de Deus como símbolo, né? Ou seja, algo santo, sagrado, que é o arco de Deus, símbolo de promiscuidade e de sexo ilícito. Mas isso aí é uma outra história. Enfim, então, Deus pediu para Noé fazer a arca, os povos ficavam rindo dele, até que ele entrou na arca, assim que a arca se fechou, começou a chover e toda aquela população, aquelas pessoas foram mortas através das águas, salvou-se somente Noé, seus 3 filhos, sua esposa e suas noras. Agora, muito bacana isso aí que eles fizeram, porque você pode entrar lá e ver a dimensão de como era a Arca da Aliança e ter uma ideia de como ela se dividia. E da maneira como Deus falou, um andar, segundo andar, realmente ali está, eles fizeram exatamente igual, né? Vamos continuar vendo. Encounter, and we'd like to see you here. Again, you'd be one of hundreds of thousands of people that have come, and I think you'll be amazed when you get here. Muito bacana. Olha o tamanho. Another feature that we have here that is very popular is we have overnights here on the Ark. So youth groups, other groups can come here and sleep over on the Ark. Instead of staying out in town at a hotel or something, youth groups come here actually at night, right after we close. They bring their bedding into those theaters I was telling you about on deck 2 and 3, and they... Interessante isso, você pode dormir na arca para ter a sensação, um pouquinho, né, uma gota da sensação que eles tiveram vivendo ali 40 dias e 40 noites, trancados naquela arca com os animais. They bed down, they put their things down there, they go on a scavenger hunt that night when they get here. They also see a movie and have a snack, and then we usually bed them down around 11:30 or so at night. The next morning they get up, they have their own program at the zoo, their own private program at the zoo. They have breakfast at Mzara's kitchen at the restaurant, and then they stay on the Ark all day. And that is quite reasonable. It's a regular ticket plus only $19. So if folks come here with a large group, youth group, obviously you need to have chaperones and things of that nature, but if they come with a group,
high school, junior high, youth groups, etc., school groups or church groups, then they can stay here on the Ark overnight instead of staying out in a hotel. Good question. Right now, I'm documenting some of the terrible things that happened before the flood. I need to warn my children and their children after them what can happen if they do not follow the Creator. Os Estados Unidos fazem coisas muito bacanas mesmo, né? Um país que foi colonizado por cristãos, protestantes, então eles têm essa cultura. Muito bem feito, né? Eu gostei muito desse vídeo. Ô, Pongo, valeu, hein, cara? Eu gostei muito desse vídeo aí. Prometo, se um dia eu for nos Estados Unidos, se alguém me levar, eu vou visitar isso aí, que eu gostei demais, né? Você tem a sensação de estar realmente, de ver um pouquinho o trabalho que Noé, Sem, Cã e Jafé tiveram, com a ajuda das mulheres também, claro, para fazer essa arca aí, né? Hoje já é difícil, imagina naquela época. Mas aí, quando Deus dá a obra, ele dá a ferramenta. Com certeza, Deus ajudou eles a construir essa arca. E eles passaram 40 dias, 40 noites lá dentro, mas foi uma arca muito bem feita, né? Deus deu as dimensões todas, e com certeza ninguém passou sufoco lá dentro, não. Eu tenho visto vídeos aí, eu já vi um vídeo aí de um cara que morou dentro de um veleiro, não sei quantos anos em alto mar, e tem gente que gosta. Mas parabéns aí, gostei muito do vídeo, e mostra um pouco até para você ver como é que foi a Arca de Noé. Aí o pessoal fala assim, bom, os animais marinhos, claro, continuaram vivos no mar, nas águas. E insetos, né? A pessoa pergunta, pô, mas ele guardou insetos? Não, porque a água cobriu as florestas, as árvores, mas depois que secou, os insetos ficam abrigados ali, inclusive debaixo da terra. Isso não matou eles, não. Agora, tem essa discussão se nos originais em hebraico fala do mundo como o planeta todo ou do mundo que eles viviam naquela época. Mas, enfim, o vídeo é sobre a Arca de Noé, é muito bacana aí. Valeu? Se você puder ajudar aí, enviar qualquer quantia aí para me ajudar, eu te agradeço e oro para que Deus te abençoe. E vamos continuar fazendo vídeo aí, daqui a pouco eu volto com algum vídeo aí, tá bom? Um abraço a vocês aí, vou nessa.